Então vamos dar início à nossa fala com base no Evangelho que nós escutamos hoje. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Lucas 24, 5. Esta noite santa rompe o silêncio da morte com o anúncio da vida. As mulheres foram ao túmulo levando aromas, mas encontraram um túmulo vazio e ouviram a pergunta que ecoa até hoje: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Hoje, irmãos e irmãs, aqui participando desta vigília pascal, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. A pedra foi removida, o impossível aconteceu, a esperança ressuscitou com ele. Nesta vigília pascal, a mais sagrada de todas as noites, somos chamados a renovar nossa fé, reacender nossa luz e deixar a alegria da ressurreição transforme nossa vida. Meus irmãos e irmãs, nesta noite santa, quando tudo parecia perdido, Deus surpreende novamente a humanidade. A cruz não foi o fim, o túmulo não foi a última palavra, a morte foi vencida. A vigília pascal é chamada pelos santos padres de mãe de todas as vigílias. Santo Agostinho diz que é a noite mais luminosa, pois nela Cristo, a luz do mundo, irrompe da escuridão do sepulcro, abrindo-nos as portas da vida eterna. Hoje celebramos o mistério central da nossa fé. Jesus Cristo crucificado ressuscitou. E esta não é apenas uma boa notícia do passado, é um acontecimento que toca hoje cada um de nós. O Evangelho de São Lucas, que nós escutamos, nos apresenta um grupo de mulheres que ainda antes do nascer do sol caminhavam até o túmulo, levando perfumes, levam dor, levam esperança, levam silenciosamente. Elas não compreenderam ainda a ressurreição. Elas amam e por isso vão. São Gregório Magno diz: a alma que ama verdadeiramente Deus, mesmo sem entender, continua buscando. Olha que importante isso. E a gente não deve desanimar, mesmo diante dos sofrimentos, das dores em nossa vida, continuar o quê? Acreditando, perseverando no amor de Deus, rezando, buscando Ele que se deixa encontrar. E o que encontraram? O túmulo vazio. A pedra que parecia definitiva já tinha sido removida. Quantas vezes também nós chegamos diante de túmulos, relações quebradas, sonhos mortos, pecados repetidos, feridas abertas, e pensamos que não há mais nada a fazer. Mas hoje a liturgia nos grita: a pedra foi removida, a vida venceu. Dois anjos apareceram e dizem: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? São João Crisóstomo comenta: os anjos não mostram apenas o túmulo vazio, mas lembram as palavras de Cristo, porque a fé não nasce apenas da visão, mas da escuta. A ressurreição não é compreendida pelo olhar, mas pela lembrança da palavra. Eles dizem: lembrai-vos do que Ele vos falou. Na hora da dor, quantas vezes esquecemos a palavra de Deus? Mas é ela que nos reconstrói, que nos lembra que a cruz não é derrota, mas passagem, que a morte não é o fim, mas travessia.
As mulheres voltam do túmulo e anunciam aos apóstolos o que viram. Tornam-se as primeiras evangelizadoras da ressurreição. E o que recebem? Para os apóstolos, tudo parecia um delírio. Santo Agostinho observa com ironia e verdade: aquelas que estavam de pé ao lado da cruz foram as primeiras a anunciar a vida. Olha a importância das mulheres, né? Na vida de Jesus, na vida da comunidade. Olhando aqui mesmo para a nossa realidade, tem mais mulher que homem, se a gente for contar aqui, né? A gente pensa até que a maioria é viúva, né? E aqueles que fugiram agora custam a crer. Tomé, a gente depois foi escutar em outro momento o Evangelho, ele vai dizer o quê? Eu só acredito se eu ver. A fé pascal não é fácil, requer humildade, requer escuta, requer abrir o coração a algo que não controlamos. Deus ressuscitando no silêncio. Quantas vezes também hoje o anúncio da vida parece um delírio para o mundo? Falar de esperança no meio da dor, de luz no meio da escuridão. Mas é justamente isso que a Páscoa nos ensina. A última palavra não é do mundo, mas de Deus. O próprio Deus sofreu na carne o sofrimento deste mundo, perseguido, maltratado, esbofeteado, humilhado. Pedro ouve e corre ao túmulo. Essa corrida da alma em busca da fé. Ele chega, vê os panos e fica admirado. São Beda, o venerável, comenta, outro grande santo: Pedro não vê Jesus, mas vê os sinais. E isso já é suficiente para despertar nele a esperança. É assim conosco. Nem sempre vemos Jesus ressuscitado com os olhos. Quando olhamos aqui, por exemplo, a Eucaristia, que o padre diz o quê? Eis o mistério da fé. A gente vê o pão, as espécies. Fisicamente a gente não vê Jesus, a não ser que alguém, Deus permita uma visão aqui sobrenatural e no lugar de me ver Jesus, né? Mas é Jesus que age, e pela fé a gente diz o que anunciamos: Senhor, vossa morte, proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Quando vocês comungam, o sacerdote diz o corpo de Cristo, vocês respondem o quê? Amém. Amém. Amém significa eu creio, é Jesus, é o remédio de vida eterna. Por causa de quê? Da fé que a gente recebe no batismo, que a vitória hoje vai receber, sendo liberta do pecado original para a vida nova em Cristo. Então, vidas são transformadas, perdão concedido, coragem nas provações, a paz inexplicável em meio ao caos. É um sinal. A fé se alimenta desses sinais. E cada sinal é uma chama que ilumina o coração. A gente inclusive está cantando agora, neste ano jubileu, chama viva da nossa... Não é assim? Veja a importância. Meus irmãos e irmãs, a ressurreição de Jesus não é só dele, é nossa também. Com ele fomos sepultados na cruz. Com ele ressuscitamos para uma vida nova. Por isso toda essa preparação dos 40 dias, de buscar a confissão sacramental, de buscar o perdão de Deus, a reconciliação com os irmãos, para renovar o nosso coração. É daí que surge, que nasce o que? Uma liberdade interior. Existe a libertinagem no mundo, mas no mundo de Deus a gente toma posse dessa liberdade interior quando a gente se decide de fato a entrar na lógica
de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Irineu dizia: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é ver Deus. A gente já experimenta Deus nesse mundo. Comunga com Ele, é preciso também comungar na vida dos irmãos. A ressurreição nos dá uma identidade. Somos filhos da luz, somos chamados à esperança, somos enviados como testemunhas. Hoje é noite da passagem, da dúvida à fé, da culpa ao perdão, da morte à vida. É o que vai acontecer com você, Vitória. Uma vez que você for batizada, você vai estar saindo da escravidão, do pecado, do demônio, do erro, para a vida na graça. Será santificada. Aí vai agora entrar num combate, como Jesus no deserto. Porque existe em nós a concupiscência, essa desordem, essa inclinação para o mal. Aí por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, de aprender com Jesus, de renovar a tua vida, o teu coração, assim como cada um de nós. Hoje o Senhor passa entre nós como luz, como chama viva que não se apaga. Que nesta noite santa, cada um de nós deixe o túmulo onde se encontra, levante-se com Cristo, recomece com Ele, deixe-se alcançar por essa luz que não se apaga. As coisas do mundo passam, mas Deus permanece. Por isso que quem tem fé não morre, diz até a liturgia. A vida é o que? Transformada. E que felicidade a pessoa que morre na graça de Deus, que está se preparando. Por isso Jesus vai dizer: quem acredita, quem crê tem a vida eterna. Ouvirão a voz do Filho do Homem naquela hora. Quem praticou o bem, quem buscou fazer a vontade de Deus, ressuscitará para a vida. Ao contrário, quem não amou, quem não perdoou, quem não fez a vontade de Deus, quem praticou o mal, vai para a condenação. A vontade de Deus, irmãos e irmãs, é que sejamos o quê? Salvos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e alegremos, como diz o Salmo 117. Vivamos a alegria da Páscoa, não como sentimento passageiro, mas como estilo de vida. Uma fé que anuncia, uma esperança que contagia, um amor que renasce. E que nossa vida grite ao mundo: Cristo ressuscitou, aleluia. Vamos dizer: Cristo ressuscitou, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.